Olá, meus amigos, vamos ao estudo da lição número 6, a parte de segunda-feira, 31 de janeiro, segundo a ordem de Melquisedeque. Como vimos o apóstolo Paulo escrever para os hebreus, ele mostrou principalmente Jesus Cristo sendo entronizado como assim a direita de Deus, Deus usando a expressão, tu és o meu filho, eu hoje te gerei, dando assim uma ideia de posse, baseada em Salmo 2, verso 7. E depois então, no Salmo 100, verso 4, Deus diz assim, porque tu és sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, sacerdote para sempre. E então aqui nós vamos ver na lição de hoje que Jesus Cristo se tornou o nosso sacerdote perfeito. Durante a Segunda Guerra Mundial, na Alemanha, algumas pessoas foram presas assim dentro de uma caverna e elas ficaram assim esperando que os soldados fossem embora para que pudessem sair. Sofreram perseguições por serem cristãos e ficaram ali praticamente uns 3 meses naquela caverna. Quando saíram dali, depois, anos mais tarde, as pessoas assim acharam essa caverna e viram escrito dentro da caverna, na parede, alguém pegou um tijolo e escreveu em letras muito grandes, palavras de muito conforto, de muita motivação, de muita segurança em Deus. E achou esse escrito ali o seguinte: eu creio no sol mesmo que ele não brilhe. Eu creio em Deus mesmo que ele esteja em silêncio. Eu creio no amor mesmo que ele esteja oculto. Com essas palavras, um dos refugiados deu um belíssimo testemunho de possuir grande esperança e confiança em Deus. Jesus, ele é realmente a nossa grande esperança. Jesus é realmente aquele nosso grande intercessor, nosso mediador. Ele deve ocupar o primeiro lugar em nossas vidas para que com coragem nós possamos então enfrentar infortúnios, doenças e até a morte. Com Jesus como nosso sacerdote celestial, nós podemos saber que nós seremos representados de maneira plena diante de Deus. O ser humano não tem condições de se apresentar diante de Deus. Infelizmente, nossa natureza ela é assim abominável e ela tem uma aversão à pessoa divina. Então, Jesus entra neste contexto para nos representar diante do Pai. Então, é importante que quando nós sentimos que somos representados de maneira plena. Você já parou diante de uma pessoa que tem um odor muito fétido, que não toma banho há muito tempo, uma pessoa que está com as roupas completamente encharcadas de urina e até de excrementos? Você não consegue ficar perto da pessoa, é até difícil, há pessoas que têm náuseas perto de uma pessoa assim. Imagine que o ser humano diante de Deus tem essa característica. Ele assim não tem condições de se apresentar diante de Deus, é preciso um representante. Jesus Cristo se apresenta diante de Deus, ele nos representa. Ele nos representa não para convencer Deus. Pelo contrário, ele se apresenta porque Deus nos ama. E Jesus Cristo tem nossas características. Então, Deus não pode se esquecer nunca de nós, porque ele vê Jesus como a nossa representação maior. Por isso, devemos assim colocar Jesus como nosso assim intercessor principal, nosso grande sacerdote. E diz a Bíblia que Jesus foi feito sacerdote para sempre. A pergunta de número 3 diz assim: o que a Bíblia nos ensina sobre Melquisedeque? Quem foi e como ele representou Jesus ou fez um tipo de Jesus? O texto bíblico, Gênesis 14, verso 18 a 20, diz assim: e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho para Abraão, e este homem era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou ele a Abraão e disse: bendito seja tu, Abraão, pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E diz a Bíblia: Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Hebreus 6, verso 20 diz assim, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus 7, de 1 a 3, diz assim: porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando esse regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente, e por intermédio dele, se tornou rei da justiça, e também depois rei de Salém, que é rei da paz. Esse homem era sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Interessante essa expressão do apóstolo Paulo falando de Melquisedeque.
Então a resposta, o que a Bíblia fala sobre Melquisedeque, como ele representou Jesus Cristo? A resposta, Melquisedeque foi um rei e sacerdote antigo, sua origem é desconhecida e o atendimento feito a Abraão mostrou ser ele um tipo de Cristo. Jesus foi feito por Deus sacerdote para ministrar assim pelos outros, como Melquisedeque foi chamado por Deus para atender Abraão. A diferença é que Melquisedeque, segundo a Bíblia, ele passou e Jesus continua sendo eterno. Melquisedeque se tornou um personagem importante no contexto assim da vida de Abraão, porque ele era superior ao patriarca. Ele foi ao seu encontro para o abençoar e recebeu assim o dízimo como gratidão. Melquisedeque atendeu Abraão, deu o que comer, atendeu, deu água e atendeu às necessidades de Abraão. Só depois disso que Abraão, então, por gratidão, entregou a ele o dízimo, porque ele era o sacerdote. Interessante que Deus instituiu um sacerdote no meio de uma geração pagã para representar Deus diante daquelas pessoas. Abraão nem imaginava que existia um sacerdote do Deus Altíssimo, chamado Melquisedeque. Só quando ele chegou e se apresentou e atendeu Abraão, é que Abraão tomou o conhecimento de sua função sacerdotal. Então, veja, Abraão, ele viu em Melquisedeque um tipo de Jesus que o ajudava. Melquisedeque foi convocado por Deus. A linhagem dos sacerdotes, ele assim foi começado pela tribo de Levi, e Arão e seus filhos foram feitos sacerdotes em primeiro plano quando saíram do Egito. Então não havia uma linhagem sacerdotal para Melquisedeque. Foi ordenado pelo próprio Deus, assim como Jesus não era da tribo de Levi, mas Jesus foi ordenado como sacerdote pelo próprio Deus, para ministrar em favor das pessoas que estarão um dia recebendo a vida eterna. Jesus assumiu essa função por ser eterno e por ter todas as características humanas e conhecer todos os sentimentos e emoções humanas. Ellen White escreveu em Meditações Matinais, está escrito isso, do ano 2002, foi feito uma recompilação. Na página 292 está escrito o seguinte: a obra de Cristo se encerrou quando ele expirou na cruz do Calvário, bradando em alta voz: está consumado. O caminho fora aberto, o véu rasgado em dois. Os pecadores podiam aproximar-se de Deus sem ofertas sacrificais, sem os serviços de um sacerdote humano. O próprio Cristo era sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O céu era o seu lar. Ele viera a este mundo para revelar o Pai. Então Jesus Cristo se tornou um sacerdote que substituiu todos os sacerdotes humanos, segundo a ordem de Melquisedeque, porque Melquisedeque foi assim empossado por Deus no cargo de sacerdote. Não era da linhagem sacerdotal de Levi, como Jesus também não era. Então por isso da ordem de Melquisedeque, uma ordem avulsa, instituída somente pelo próprio Deus. Jesus Cristo se tornou então um ser especial para todos nós. Devemos devotar a ele toda a nossa gratidão. Um escultor, durante 3 anos, ele esculpiu num mármore branco o rosto de Cristo. E fez isso com tamanha delicadeza e com tamanha perfeição. E quando ele terminou a obra, expôs a obra, as pessoas ficavam impressionadas porque ele conseguiu juntar ali a expressão da bondade e do amor no olhar de Jesus. Todo mundo que olhava para aquele busto, para aquele rosto, ficavam impressionados e alguns se emocionavam. Esse homem foi convidado, então, para fazer um rosto da deusa Vênus. Ele disse: sinto muito, depois de contemplar o rosto de Jesus, a expressão de Jesus durante tanto tempo, eu não tenho como voltar meus olhos para uma deusa pagã. E assim, ele rejeitou esta obra. Quando nós contemplamos a Cristo como nosso sacerdote, nós não conseguimos mais olhar para nenhum outro mediador, senão para Jesus, que nos ama e a quem devemos também amar de coração. Charles Spurgeon disse: nós nunca poderíamos pagar o que Jesus fez por nós. A única forma de pagarmos a Jesus pelo seu amor devotado a nós é através do amor. E devemos fazer isso da maneira mais generosa possível. A única moeda que podemos pagar o que Cristo fez por nós e está fazendo é através do amor. Que Deus nos abençoe.
Que haja uma bênção para todos nós e que agradeçamos a Deus por esse sacerdote que Deus instituiu para nos representar diante dele. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela lição de hoje. Jesus, nosso sacerdote, feito segundo a ordem de Melquisedeque, uma ordem divina, uma ordem que o Senhor assim criou para atender aqueles que não tinham um sacerdote para representá-lo. Senhor Jesus passou pelas nossas emoções, sentimentos e nos representa. Glória a Ti por isso. Obrigado, Senhor. Nos dê uma segunda-feira abençoada na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus. Tenha uma semana feliz na presença de Jesus. Que o Senhor te abençoe. Amém.